O senhor foi denunciado recentemente pela Procuradoria-Geral da República por racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs, e olha que não é pouca coisa. Faltou botar marcianos aí, extraterrestre. Faltou extraterrestre. Saci Pererê também. Jupiterianos e etc e tal. O senhor é racista, deputado? O meu sogro é o Paulo Negão. Eu tenho uma filha, que é neta dele, afrodescendente. Ué, eu sou racista por quê? Eu não estou entendendo. Qual a acusação de ser racista? Eu sou contra cotas. Esse que é o grande problema. Agora, onde começou tudo isso? Começou no programa do CQC em 2012. Onde eles editaram as perguntas de forma covarde. Sou Marcelo Tarso, uma pessoa sem caráter. Foi feita uma pergunta da Preta Gil e eu respondi. E em cima dessa resposta, ele mudou a pergunta da Preta Gil. A pergunta foi feita o seguinte: como você se comportaria se teu filho se relacionasse com um gay? E eu respondi. Só que a pergunta que ele botou: como seu filho se relacionaria caso se relacionasse com uma negra? E daí o que aconteceu? Foi pro Supremo, fui denunciado, me transformaram em réu também. E daí nós pedimos a fita bruta. É mesmo quando dá um problema na tua estação aqui agora, você tem um prazo para ter a fita arquivada aqui, certo? Tem um prazo. E você não apresenta a fita. E o que o Marcelo Tais, o programa CQC, disse? Que a fita foi reutilizada. A canalice. Bem, acabou, foi arquivado. Agora me referi a um afrodescendente que eu conheço ele, com pesar 7 arrobas. A brincadeira eu fiz com ele, 7 arrobas. Eu ofendi todos os negros? Em cima disso, ela botou ofensa às mulheres. Onde é que eu ofendi uma mulher na minha vida? Me responda. Maria do Rosário? Dizer que não estuprava porque não merece ofendê-la, e ela estava defendendo o estuprador, Champinha, que matou uma menina de 17 anos de idade, tá certo? E ela me chamou de estuprador. Você queria que eu tivesse sangue de barata? Eu dei uma resposta para ela. Eu estava defendendo as mulheres desse crime. E a Maria do Rosário, ao contrário. Queria que esse marginal, que estuprou e matou uma menina, fosse condenado apenas à luz do ECA. O que mais que eles botam ali? Me acusam mais do que? Índio. Eu não quero mais reserva indígena no Brasil. Nós já temos uma área maior que a região sudeste, né, que a região sudeste, demarcada como terra indígena. Chega! Nós vamos demarcar todo o Brasil. Demarque a Barra da Tijuca, eu concordo em demarcar o Brasil todo. Muito boa tarde, galera da IN. Aqui é o Johnny do Uber. Queria perguntar ao nosso futuro presidente do Brasil aí, como ele lidar com as críticas aí do pessoal aí com essas histórias de racismo, de que ele não gosta dos homossexuais, como ele lidar com todas essas críticas aí. E boa sorte, Jair Bolsonaro, tamo junto. É melhor a galera Jair se acostumando. Eu já vi que ele é simpático, a minha pessoa. Obrigado aí, um abraço a todos do Uber aqui do estado aqui. Você tem que estar preparado para isso. Falam para absurdo meu comando, como eu brinquei agora há pouco, né? Se eu não gosto de mulher, então eu gosto de homem. Vou casar com o delegado Valdir aqui, quem sabe aqui, né? Anunciado, hein? Tá anunciado o casamento aqui. Então são os rótulos. Eu queria que alguém me apresentasse um áudio, uma imagem minha criticando mulheres. Queria, a não ser esse caso, Maria do Rosário, que todo mundo sabe o que aconteceu. Um áudio meu criticando negros. Você não pode fazer uma brincadeira mais no Brasil? Tá? Me criticando o quê? Índios. A minha crítica é: o índio não tem poder de fazer lobby. Como é que tem tanta terra para ele? O que está em jogo? Está em jogo as riquezas que tem em seu subsolo. ONGs externas é que faz esse trabalho no Brasil. Então é isso que acontece comigo. Agora, tem que estar preparado, pancada virar e muito mais. Ainda mais porque eu, tirando o Lula fora, né? Eu estou em primeiro lugar em pesquisa. Então o pessoal se une, todo mundo, e dá pancada em mim. Pois é, o senhor acha que o Lula vai ser candidato? Olha o que acontece. A gente fala muito em lei. A lei existe para que nós possamos apartar da sociedade aqueles que não estão de acordo com a maioria. E temos uma lei, a ficha limpa, que foi no governo do PT, dizendo que condenação em segunda instância, você é inelegível, ponto final. Então o Lula tem que estar fora, não é porque eu quero, né? Ou porque alguém não queira, não interessa. Está na lei e ponto final. Agora, o Lula, antes de ser preso, está fazendo uma caravana ali pelo Rio Grande do Sul. O senhor também está viajando pelo Brasil. Isso não é campanha extemporânea? Não é proibido pelo TSE? Não, a atuação do deputado federal é em todo o Brasil e não apenas dentro do seu estado. Tenho viajado com recurso próprio. A imprensa bate em mim dizendo que eu uso o recurso da Câmara. Inclusive, há poucos dias, né, um jornal do Comércio do Paraná falou que gastei R$500 mil com esse tipo de viagem. Mas não apresenta nada comprovando, porque está tudo aberto. Tem um site de transparência da Câmara, está tudo aberto. Mentira desse jornal. E eu tenho que explicar em todo lugar que eu vou que não estou gastando dinheiro na Câmara, como agora aqui em Goiás.
Eu gostaria de saber dele o que ele tem de efetivamente para a questão da violência, porque ele adora falar sobre violência, mas o estado dele é o estado mais violento, um dos estados mais violentos do Brasil, que a polícia mais mata e também que a polícia mais morre. Ou seja, ele não consegue resolver nenhum o problema do estado dele. Queria saber qual que seria a solução para o Brasil. Com todo o respeito que eu tenho a você, eu não sou governador do estado, eu não tenho o comando da Polícia Militar e Polícia Civil do estado, sou um deputado, sou um entre 46 deputados federais. Então a pergunta foi completamente mal formulada, com todo o respeito que tenho a você. Eu tenho do meu lado aqui um delegado, falaria de segurança melhor do que eu. O problema da insegurança está em todo o Brasil. Como é que nós chegamos a esse ponto? Política equivocada de direitos humanos, questão política de desencarceramento. O governo faz um mutirão para botar 50 mil vagabundos na rua. E você sabe, quando você é preso no Brasil, você cumpre um sexto da pena, um percentual próximo disso, e é posto em liberdade. As audiências de custódia, que hoje em dia o policial prende o elemento, e no máximo 24 horas, em torno de 50% desses marginais são postos em liberdade. Inclusive, gente, há pouco a imprensa noticiou aqui, o elemento foi preso com meia tonelada de cocaína, em 4 meses estava na rua. Você tem que mudar a legislação, você tem que dar retaguarda jurídica para o delegado Valdir poder trabalhar, né? Se ele voltar ativo aqui, espero que não, espero que continue lá em Brasília por muito tempo. O que é retaguarda jurídica? O policial cumpriu a sua missão, acabou, se matou 1, 2, 3 ou 4, com 1 ou 50 tiros, que se exploda. Ele tem que ser condecorado e não processado, porque cada vez mais você desestimula o policial a trabalhar. Em consequência, o que acontece com a bandidagem? Fica à vontade. E mais ainda, você que fez essa pergunta pra mim, eu acho que você tem maturidade, tem maturidade, e talvez gostaria de ter uma arma dentro de casa. Por que você não pode ter uma arma dentro de casa? Eu sou favorável a ter uma arma dentro de casa. Quando se fala em mulher, aproveitar o momento, né? Se as mulheres estão me ouvindo, vocês preferem ter um pedacinho de papel no bolso escrito lei do feminicídio ou uma pistola dentro da bolsa? Responda. Tu acha que o papelzinho vai te afastar um elemento que vai fazer uma maldade contigo? Nós estamos num país que está em guerra. Vocês da imprensa, como regra, dizem isso. O Brasil está em guerra. Que país é esse onde só o bandido pode atirar? Nós, do lado de cá, os policiais, bem como a população, caso se sinta ameaçado dentro de casa, ou para aqueles que têm um porte de arma, possam reagir também. Sem poder reagir, a violência realmente não tem como dar jeito. Bolsonaro, eu não duvido, sou um microempresário, eu não duvido que você tenha boas intenções, não duvido também da sua idoneidade, certo? Acho suas ideias até necessárias para o Brasil em diversos aspectos. Mas minha pergunta vai politicamente. Como que você imagina que um partido tão pequeno, com tão poucos aliados, você vai conseguir administrar a máquina pública sem bater de frente com o legislativo? Essa é a minha pergunta. Tudo bem. Antes de mais nada, só complementando a pergunta, com relação à campanha, quer dizer, como é que fica o horário? Quanto tempo o senhor vai ter de horário no rádio e na TV? O voto, não é, com todo respeito a todos os eleitores do Brasil, não é problema meu. O voto depende do eleitor, ele que tem que analisar. Tá? A questão de governabilidade, o colega fez a pergunta aí. Partindo da tua lógica, deveriam ter alguém eleito do presidente do PT, do PMDB ou do PP. Ou do PSDB, que são os partidos maiores da Câmara. Você quer que o teu país continue sendo administrado com gente desse partido? Há poucos dias a Marina Silva disse, né? Caso eleita, governarei com os melhores quadros do PT ou do PSDB. Eu quero saber quem ela vai buscar na cadeia para ajudar a compor o seu governo. Começa por aí. Então o que acontece? Nunca nenhum partido teve maioria na Câmara. Quando muito teve o equivalente, próxima ali a 20%. Buscou compor. Compor como? Entregando ministérios, entregando estatais, entregando bancos oficiais para partidos. E esses partidos aceitaram, indicaram essas pessoas para quê? Para bem administrar ou para que os seus apadrinhados, o seu grupo político desse bem? O seu grupo político desse bem, tanto é verdade, está cheio de gente envolvida aqui na Lava Jato. Ou nós fazemos diferente ou não fazemos. Com todo respeito à sua pergunta, muito obrigado pelas palavras elogiosas, mas nós temos que tentar mudar. Não é fácil mudar. Junto com o delegado Valdir, entre outros, no Parlamento Brasileiro, tem um grupo próximo de 50, né? Vai chegar a 100 até o meio do ano, com toda certeza. São parlamentares quase todos com muita chance de reeleição, e nós queremos governar o Brasil sem o toma lá da cá. Nós devemos ter um time, né? Onde o presidente vai escalá-lo de ministros competentes. Contra a questão da economia, tem o Paulo Guedes. A questão da defesa,
um general oficial de 4 estrelas. Ciência e tecnologia, que eu duvido quem seja o ministro, mas pretendemos, quem sabe ali botar alguém do perfil do Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, o elemento que entende do assunto, ele é pesquisador, tá certo? Ele é quase que um cientista, é gente que entenda do assunto para poder realmente, cada área, poder produzir algo para o Brasil. E eu não sei o nome de 20% dos ministros, quem dirá, com todo respeito a vocês aqui que estão nos ouvindo, duvido. É isso que nós queremos para o Brasil? Continuar negociando dessa maneira? Isso é governabilidade? Nós estamos há 30 anos nessa mesma tecla. Tais partidos, né? Acabou a eleição. O presidente vai para um canto, pega os maiores partidos e entrega diretorias de banco, estatais, ministérios, e a confusão que está aí. Pegue aí os áudios do Alberto Youssef, meu ex-partido, né? Alberto Youssef falando sobre os deputados do meu ex-partido. Tinha colega meu que ganhava por mês, segundo ele, 250 mil reais. Por quê? O governo do PT resolveu comprar o meu partido, entregando diretoria da Petrobras. O Alberto Youssef, outro delator, quando se dirigiu ao meu ex-partido, também disse o seguinte: apenas 3 deputados não pegavam dinheiro na Petrobras. O colega que fez a pergunta, eu entendi o seu espírito, mas essa é a forma, como eu te disse agora, de governar. Nós temos que tentar mudar isso daí. Olha, votar em mim, não estou pedindo voto não, né? Comigo pode dar errado, pode, mas com os outros já deu errado. Mas como é que se evita uma política do toma lá da cá com esse congresso fisiológico? É dessa forma que eu falei aqui, devemos chegar a 100 agora e pretendemos, né? No período, os deputados mais antigos, quase não tem mais ninguém lá. Eu sou bastante antigo na Câmara. Você acha que vai haver renovação nessas eleições? Não vai haver muita renovação, até pelo fundaço, né? Aquele fundão democrático de mais 1 bilhão e 700 milhões. Para quem vai essa grana? Para deputado que tem mandato. E lá tem partido lá que você fala o seguinte: nós aceitamos coligar. Tudo bem, mas não aceitamos botar dinheiro em campanha para presidente. Eles querem botar dinheiro para campanha para deputado federal. Que esse deputado federal é que vai dar no futuro tempo, televisão e fundo partidário. Desculpa aqui, é um negócio, meus amigos, é um negócio. Temos que tentar mudar isso daí. Pode impressionar como vai governar? Pode, mas me digam como nós podemos fazer diferente. Se não tem jeito, vote nesses, né? Por exemplo, o PSDB, o Alckmin disse, já fez acordo com 7, 8 partidos. Ele disse que é tudo republicano, tá? Mas nós sabemos como governou no passado, como esses partidos governaram no passado. É para fazer a mesma coisa? Por favor, votem em outro candidato. Sim. Boa tarde, Bolsonaro. Eu me chamo Ulisses. Nas entrevistas, nas redes sociais, eu vejo ele muito falando sobre prisioneiro aí que cumpre pena e tem mordomia nessas cadeias. Eu como cidadão, acho um absurdo. Eu pago imposto alto com mordomia, direito a ligar celular e muito mais. Também queria saber se realmente ele vai acabar com esses direitos humanos, porque os direitos humanos alisa muito vagabundo. E tem gente que faz absurdo de crime aí e continua solto. Essa é a minha pergunta pro Bolsonaro. Olha, eu sou radicalmente contra a atual política de direitos humanos no Brasil. Sistema carcerário, nós sabemos que é um caos. Lá é antessala do inferno. Mas eu costumo dizer, só não fazer besteira que tu não vai pra lá. Tá pior do que quem tá lá dentro, muitas vezes é um pai ou uma mãe que tá chorando a morte do teu filho o tempo todo, tá lá embaixo da terra. Inclusive no Rio de Janeiro, meu estado, né, que eu não tenho poderes lá, a Assembleia Legislativa aprovou vale transporte para o parente de preso visitá-lo. Acredite se quiser. Ele vai visitar agora, tem um vale transporte parte do estado. Agora, sistema carcerário, se a gente puder implementar a Previsa Agrícola, se puder, hoje em dia o preso trabalha, mas você tem que, mais do que trabalhar, tem que obrigá-lo a trabalhar, sei que está proibido na condição, tá? E botar um regime lá semelhante ao americano. Direito de preso é não ter direito, ele perdeu o seu direito quando foi condenado, lá para dentro ele vai cumprir a sua pena, e o objetivo da pena não é reinseri-lo à sociedade, é retirá-lo do meio da sociedade, é tirar um cara que está estuprando do meio da sociedade para não estuprar mais e vai ser preso. Essa que é a intenção. Não tenho pena dele não, agora digo uma coisa: se eu for dono da cadeia um dia, entre investir numa escola, num presídio, vou investir na escola. Presídio é problema de quem fez a besteira. Primeira pergunta, meu caro Jair Bolsonaro, de dizer que pessoalmente isso é mais simpático. E o ouvinte que não está nos assistindo pela transmissão, o relógio do deputado vale no máximo uns R$15. É um relógio muito vagabundo. Eu compro R$200 a dúzia no Rio. Quando eu acho um fã, né? Eu dou pro fã. E deixa eu falar, deputado, o senhor como militar que foi, ou por outra, militar que o senhor é
é um cumpridor de regras, não é? Isso aí não há dúvida. Porém, o senhor não sente vergonha de fazer campanha antecipada, assim, na cara dura? Olha, pela lei eleitoral... descumprir essa regra na corrida eleitoral? Pela lei eleitoral, você não pode pedir voto. Sim. Ponto final. O deputado federal tem a sua base no Brasil todo. E assim eu cumpro o meu papel. Vou para os estados, sempre fui, não é agora não. Comecei, logicamente, a acelerar 3 anos para cá. Agora, não peço voto para ninguém, vou nas regiões, falo dos problemas, né? E discutimos e o pessoal acredita em mim. Tanto é que eu não tenho um partido grande, não tenho tempo de televisão, não tenho fundo eleitoral, eu não tenho nada. Você já foi multado quantas vezes? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. E não gasta dinheiro público então, e não usa o jatinho. Então, não usa o jatinho. As multas que anunciaram para o senhor... Não é verdade. Não existe nenhuma multa sequer protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. Nenhuma. Zero. Inclusive, quando começaram outdoors a aparecer pelo Brasil, sim, o ministro Luiz Fux decidiu que aquilo era uma manifestação popular, desde que não tivesse escrito lá presidente ou 2018, não tem problema nenhum. Aqui na Interativa, 5h30, a gente tem uma mensagem. Você quer complementar? Por que os outros não fazem o que eu faço? Eu sou bem recebido em qualquer lugar, manda os outros anunciar que vão descer no aeroporto, pra ver se alguém vai esperar lá pra... Porque campanha antecipada tem feito o senhor e o Lula, basicamente, né? Os outros candidatos estão... Não, o Lula agora o Lula não faz mais. Agora não dá, né? Revolvada, pedrada. Pô, pelo amor de Deus. Mas ele tentou, como o senhor, burlar a justiça eleitoral com esse migué de, não peço voto, mas estou percorrendo o Brasil. Dá César o que é de César, deputado. Sabe qual é a intenção Isso é passar uma rasteira no bom senso. Não é não. Não é não. O povo gosta de mim, eu tenho que atender o povo. Não, mas o povo gosta do senhor, é indubitável. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas que o senhor não está sacaneando na lei eleitoral, você tá. Ou, por exemplo, então vocês são coniventes com a minha sacanagem aqui. Então, porque a gente quer vamos montar a rádio. Vamos montar. Perdeu o emprego! Perdeu o emprego! Tem que mudar a rádio mesmo. Vamos dividir essa montanha. Não, mas calma, a próxima entrevista vai ser com o Lula. Lá em Curitiba. Vamos levar a equipe inteira. Você vai na Papuda? Na Papuda vai em Curitiba? Você vai a Curitiba? Vai levar chocolate e iogurte lá pro Lula. Tem que levar. Não, na camisa do Corinthians. Meu nome é Adriano, moro em Goiânia atualmente, mas posso dizer que represento o norte do estado. Pergunta pro candidato é a seguinte: a gente vê e nota uma semelhança quanto ao discurso do Lula lá antigamente, quando ele dizia ser muito duro em relação à corrupção, né? Que tinha muitos corruptos e que ele ia tratar de forma exemplar. Realmente tratou, tanto é que hoje ele está lá em Curitiba, né? A pergunta é a seguinte: qual que é a intenção do senhor quanto à Polícia Federal, quanto ao combate à corrupção, né? Vai ser mais dura ainda do que já tem acontecido? Vamos lá. Você sabia que eu fui citado no mensalão pelo ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa? Não sei se você sabia, né? Como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado pelo delator Alberto Youssef Doleiro como um dos 3 deputados do meu antigo partido PP que não pegou dinheiro na Petrobras, tá? Eu fui o único em 2014 que, após entrar na minha conta via partido 200 mil da JBS Friboi, e naquele tempo ninguém falava em JBS Friboi, 2 dias depois consegui estornar esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário para minha campanha naquela época. Então eu tenho de passado isso. Então, meu passado é esse. Eu tenho 7 mandatos de deputado federal. Nunca me arrolaram, me citaram de longe como ter participado, né, de qualquer ação em Brasília voltado para a corrupção. Bem, no tocante é isso aí. Polícia Federal. Você tem que falar. Eu tenho um filho que é policial federal. Preciso falar alguma coisa a mais? Tá? Eu tenho aqui eu tenho 2 pré-candidatos do meu lado. Um é major do Exército, né? E o outro aqui é um delegado que está do meu lado aqui. Eu preciso falar mais alguma coisa? Nós temos. E a Polícia Federal vai ajudar a gente a governar. Ou seja, vai ter que botar um medo em cima do pessoal, que aqueles que querem achacar o governo em troca de governabilidade vão ficar preocupados, que pode ser prego pela Polícia Federal. Parabéns à PF, em nome do meu filho Eduardo Bolsonaro, tá ok? Parabéns ao MP, que tem conduzido muito bem essas questões, ao nosso querido juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, e esse pessoal tá nos dando esperança de fazer um Brasil diferente. Eu confesso pra vocês, nem eu sabia o tamanho da corrupção no Brasil depois, né, da Lava Jato e do Mensalão. Luiz Inácio Lula da Silva e sua legião de seguidores prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar sua candidatura. Sim ou não? O senhor concorda com isso? Eu tenho, não, né? Naturalmente.
Lógico que eles têm a dinamitar o tempo todo. É o tempo todo. Essa semana mesmo, né? O líder do governo, do PT, tá? Ele diz que eu me reuni com Aécio Neves, Henrique Fontana, com Aécio Neves e com o Alckmin para preparar o impeachment da Dilma. Eu nunca me sentei com Aécio nem com o Alckmin na minha vida. Tá certo? O próprio Lula, em vários discursos, ele sempre cita meu nome. Com Tudo bem, mas a imprensa está trabalhando contra o Lula ou está apenas noticiando a verdade? Noticiando a verdade. Noticiando a verdade. Por outro lado, o senhor, quando acusado pela imprensa, o senhor e seu séquito de seguidores prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar a sua campanha. Então seria isso a demonização da imprensa, a infeliz coincidência que une o senhor e Luiz Inácio? Você quer que eu responda qual fato? Sei, por exemplo, quiser. A Folha de São Paulo diz que eu tenho uma funcionária fantasma em Angra dos Reis. Sim. Foi lá dia 10 de janeiro, não encontrou a tal da Valderice. É tão fantasma que nem lá tá. Não estava lá, sim. Daí eu liguei para a Câmara e mandei para a Folha uma cópia do boletim administrativo de 23 de dezembro do ano passado. E estava lá, a Valderice entrando de férias até o final de janeiro. Ela não estava lá. Não me interessa, nem tenho o direito de saber onde ela estava de férias. Até a Folha me acusou de ter uma funcionária fantasma. Eu estou dando um para você aqui. Diz que aquela mansão valia 10 milhões de reais. Eu fui lá, filmei e botei na internet. Quem quiser dar 500 mil agora, eu vendo, vou ter um baita do lucro. O André vai comprar. Vou ter um baita do lucro. É um bairro pobre que tem lá. E eu sempre gostei pela simplicidade das pessoas. Quer mais alguma acusação ou não? Não, naturalmente. Mas o senhor acha mesmo que a imprensa está trabalhando contra a sua candidatura? Grande parte da imprensa, sim. Eu tenho um alerta a Bolsonaro. Parecido com o discurso dos petistas, mas né? É o seguinte, né? Mas eu me defendo com verdade, mas eu estou mostrando para você. Não, agora, o triplex existe. O sítio de Atibaia existe. A minha mansão não existe. A imprensa disse que eu tinha 2 apartamentos da Barra que valiam 10 milhões de reais. Em 2015, faltou a Folha ir lá no Ministério Público, estava assinado pelo Rodrigo Janot, que eu fui acusado lá atrás disso aí, e ele escreveu que aqueles meus imóveis eram compatíveis com o valor de mercado à época. E a Folha não viu aquilo. É a mesma coisa, você quer comprar um apartamento agora em Copacabana por 100 mil reais? A princípio quer, né? Olha, eu queria. Eu vendo na Ladeira dos Tabajaras. Todo dia você tem que botar lá um vidro à prova de bala, você vai morrer. Em Copacabana. Eu moro no Rio. O cara mora mal no Rio. Tudo no Rio de Janeiro é uma maravilha. Tudo bem, a imprensa está fazendo isso a mão de quem, deputado? Tem interesse, a grande mídia tem seus candidatos. Tá ok? Mas espera aí, você vê claramente a forma como são tratados os candidatos de acordo com o jornal Quem é o candidato da grande mídia? Diga. Quem é o candidato da Folha? Segundo, vamos lá. Segundo Hélio Gaspari, que ideologicamente não nada me alinha com ele, a questão de uns 4 fins de semana, publicou na sua coluna, a primeira matéria, que essa grande negociação que existe lá em Brasília, né? A intenção é o quê? É botar na mesa a questão do indulto para os corruptos da Lava Jato. Indulto você pega gente, vários partidos, não é só PT não. O meu ex-partido, vários, tá certo? E o único candidato que não assinaria indulto para eles é o Jair Bolsonaro. Quem escreveu isso foi o Hélio Gaspari. Então, para os partidos que alimentam a imprensa com propaganda oficial, sim, você sabe disso que funciona dessa maneira. Tá? São bilhões por ano que se gasta com a grande mídia. Há esse interesse de qualquer um, menos Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Sistema Globo, quanto ganha de propaganda oficial? Se respeita a mídia técnica do Sistema Globo ou não? Não se respeita. Aí o resto da mídia toda é contra. Aí você vai o quê? Vai cortar a propaganda? Não, você não precisa cortar. Pra que você anunciar que o Correio entrega a carta? Bem que é uma mentira, né? Além de ser o monopólio, só tem o Correio, é uma mentira. Em muitos locais do Rio de Janeiro não entrega a carta por questão de violência. Por que anunciar? É para agradar A, B ou C? Não dá. Aí não dá, aí complica o negócio. Aqui quem fala é o professor Danilo Cunha. Eu queria perguntar pro pré-candidato Bolsonaro o que qualifica ele para um cargo de presidente da República depois de 25 anos no Congresso com um mandato totalmente inexpressivo. E que a principal pauta dele, que é a segurança pública, a situação mais caótica do país, o estado que ele representa. O que qualifica ele para ser presidente depois desses 25 anos aí de vida pública? Ainda bem que eu tive uma passagem caótica, segundo você. Se fosse de grande repercussão na mídia, eu estaria preso agora, com toda certeza, né? Os pessoal que ele disse que teve expressão no Congresso, tá? Meu estado,
Ô professor, pelo amor de Deus, tu é professor. Eu não sou governador de estado, nunca fui secretário de estado, já fui sondado para isso no passado. Eu sou um entre 46 deputados federais. Então não é competência minha isso. Você quer que eu sozinho aprove leis em Brasília? Nesse sentido? Não tem como aprovar, tá ok? Então ainda bem que a minha passagem foi desapercebida, segundo o professor. Agora, professor, tá ok? No tocante à corrupção, não dá nem para discutir, né? Então eu tenho sim condições de disputar eleições, até porque, qual a vida pregressa da Dilma? Sequestro, assalto a banco, tá? Qual do Lula? A não ser sindicato, quebra-quebra, mentir o tempo todo, angariar a simpatia da população, entre outros, não tem. Eu tenho dois cursos superiores, tá ok? E tenho a humildade e Deus ao meu lado. Simples pergunta, se ele é a favor ou contra o foro privilegiado, porque se a pessoa é íntegra e não tem nenhum nome, o nome dele não é sujo, para que ele ter foro privilegiado? Eu acho que isso é só para encobrir algumas falcatruas seja deputados ou senadores ou ministros, né? A pessoa que tem um foro. Então eu queria saber se ele é a favor ou contra. Obrigado. Olha, a melhor coisa para você decidir o foro privilegiado é depois do Supremo decidir se poderá, após a condenação em segunda instância, o elemento ir para a cadeia ou não. Porque olha só, se você casar o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância deixando de existir, ele vai para a última instância, o que acontece? Hoje em dia, um deputado federal, como o meu caso, né, o delegado Valdir está do meu lado aqui, nós iremos diretamente para o Supremo Tribunal Federal, última instância. Se você acabar com o foro privilegiado, nós vamos para a primeira instância. Da primeira até chegar à última, que é o mesmo Supremo, que eu já podia estar lá há muito tempo, leva 30 anos. Assim sendo, esse casamento aqui não vai dar certo. E outra coisa, por favor, dizem que toda unanimidade é burra. Eu não quero citar nome aqui. O pessoal deve conhecer muita raposa no Senado, né? Passou por unanimidade lá. O pessoal não começa a entender que tem algo errado. Eu sou favorável, sim, ao fim do foro privilegiado, mas com a manutenção da prisão em segunda instância. Se você botar a prisão para a última instância, o fim do foro privilegiado vai ajudar os corruptos. Deputado, o filho do senhor, também deputado, Eduardo, ele foi acusado recentemente de ameaçar de morte uma mulher, uma jornalista, através de um aplicativo de mensagens, e disse que ela devia ter apanhado mais para aprender. O senhor já puxou a orelha do seu filho às vésperas de uma eleição, ou o senhor acha que hoje em dia ameaçar as pessoas de morte rende voto e ibope? Essa ameaça que você diz aí, tá? Nós já fizemos no gabinete simulações, qualquer um faz aquela ameaça. Você conhece a Patrícia Leles? Não conheço. É que tá acusando... Sim, é a jornalista lá. Aqui já tem outro caso também anterior, né? Outros. Ela acusou o Feliciano de estupro. Eu sei disso. Tá ok? Ele foi absolvido. Ela acusou um empresário, um tempo atrás também, da mesma coisa. E o filho do senhor anunciou que estava namorando com ela? O empresário provou na justiça, com laudos psiquiátricos, que ela sofre de mitomania. Opa. Ela vive de mentiras. Tá ok? Então essa mulher tem esse passado. Ela acusou há pouco tempo e mostrou a cara toda roxa, com maquiagem, obviamente, né? Que havia sido agredido pelo deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro. Essa é essa mulher. Essa mulher. Mas o filho do senhor chegou a postar na rede social, estava namorando com ela? Outra coisa. Ela postou, agora vai uma boa. Olha pra minha cara aqui. Ela postou que namorou meu filho por 3 anos e meio. Por que não apresenta uma foto na praia? O meu filho vai namorar 3 anos e meio, uma pessoa não tem uma foto comigo? É porque a imprensa soltou que o seu filho anunciou nas redes sociais. Ela que falou isso aí. Ela botou na rede social, nós temos conosco lá. 3 anos e meio sem uma fotografia, sem nada. E diz que abortou do meu filho também. Olha, eu apresento ela pra você. Quer ou não? Ela quer popularidade. Mas então é mentira. O seu filho não digitou aquelas mensagens, não ameaçou de morte. Não, né? Não. Olha, reparou que o mesmo dia que eu fui denunciado, ele também foi? Que bacana, hein? Inclusive contra mulheres, ameaçando a mulher, aquele papinho sempre que eu sou contra a mulher, aquele papinho de sempre. Não tem como prosperar isso daí. Meu filho pode errar um dia, se errar eu dou um cacete nele, pode ter certeza disso. Isso é mais uma mentira que eu estou provando para você aqui, a vida pregressa dessa mulher. É a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar te acusar de um negócio qualquer de tráfico. Ó, tá de sacanagem, né? De consumo até vai lá, mas de tráfico. Meu nome é Yuri Leão e eu queria saber do pré-candidato o que ele acha da questão das demarcações das terras indígenas. Tudo bem.
Não respondi não. Olha, o Yuri, em 92, governo Collor começou a demarcação da reserva indígena Yanomami. É uma área que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eu entrei com um projeto de decreto legislativo contra essa portaria naquela época. E desde aquela época eu brigo contra isso. Porque no final do governo Sarney foi proposto, então, as demarcações de terras indígenas por ilhas. Estavam sendo feitas dessa maneira. No governo Collor mudou completamente isso. Hoje nós temos uma área maior que a região sudeste. Olha só, a região sudeste, hein? Você pega São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como terra indígena. O índio não tem como fazer lobby. Isso é pressão de fora do Brasil. ONGs, essas grandes terras, riquíssimas de subsolo, mais cedo ou mais tarde, poderão se transformar em novos países no Brasil. É aquela política de dividir. E o Brasil está sendo desfacelado nessa questão. E eu, por ter dito lá na Hebraica que comigo não teria mais 1 centímetro demarcado como terra indígena, a senhora Raquel Dodge me processou, me denunciou no Supremo Tribunal Federal por agredir indígenas. Ou seja, eu não posso mais discutir questões nacionais no Brasil. Senhor Bolsonaro, o senhor parte da premissa de que bandido bom é bandido morto. Nesse sentido, se o senhor ganhar para presidente, o senhor planeja destruir Brasília? É uma boa ideia, né? Uma bomba de nêutrons, né? Só no parlamento. Comigo e o Valdir fora. Tá okay? Olha, esse bordão não é meu. Bandido bom, bandido morto, não é meu. Você não me vem usando isso. Isso pertence ao deputado estadual Sivuca do Rio de Janeiro. Agora, entre um policial morto e um bandido morto, eu prefiro o bandido morto. E ponto final. Tá ok? Agora, destruir Brasília, a sugestão é tua, hein? Não é minha não, hein? Deputado, teve eleição de 64 a 85? Foi presidente? Não, né? Então foi ditadura. Acho que então vamos lá. Óbvia, né? Você acha que a eleição de Tancredo Neves foi democrática? De Tancredo Neves? Me responda aí, por favor. Foi eleição indireta. Não, peraí, foi democrática? Foi democrática. Foi, tudo bem. Quem elegeu o Tancredo Neves foi o parlamento. Então quem elegeu? Castelo Branco, Corte Silva, Médici, Gás e Figueiredo. Peraí, parlamento que elegeu todo mundo, parlamento que arma na cabeça. André, escuta. Você nunca viu um militar armado dentro do parlamento brasileiro? Nunca! Nem na porta. Você sabe o que é parlamento fechado? O que é uma fábrica de salsicha fechada? Não fabrica salsicha. O parlamento fechado não fabrica leis. As leis daquela época, nos 10 meses, 3 oportunidades, 10 meses fechado, não fabricava leis. As leis eram decreto-leis. Eu cheguei em Brasília em 91. Ao longo desse tempo todo, né? Agora mudou há poucos anos. Nós ficamos mais de 10 anos fechados por medida provisória. A medida provisória trancava a pauta. Não se produzia salsicha em Brasília. Agora você pega medida provisória e pega decreto-lei e vê a qualidade. Você vai ver até a qualidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pegue os ministros do Supremo Tribunal Federal do período militar e pega o de agora. Vê a qualidade deles. O senhor me convenceu. Boa tarde, Jair Bolsonaro, aqui é o Lucas. Eu queria saber o que você acha desses programas sociais que tem no Brasil. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. No meu modo de pensar, são bons programas, porém mal administrados. O que você pensa sobre isso? Minha Casa Minha Vida. O que eu faria? Extinguiria o Ministério da Cidade. Pegaria o dinheiro, mandaria diretamente para a prefeitura. A prefeitura, juntamente com os seus secretários, com a sua Câmara Municipal, com os seus munícipes, decidiriam o que fazer e onde fazer no tocante à casa, inclusive no tocante à qualidade. Você resolve esse problema. Projetos sociais. Tem que ser por um tempo. Você não ajuda, eu não ajudo meu irmão eternamente, a não ser que ele seja em desgraça, né? Tá com um problema que não pode trabalhar, tá? Projetos sociais é a mesma coisa. Quanto mais dentro do programa social, melhor para a esquerda do Brasil. Eles querem, para eles tá muito bom ter um cidadão, um pobre cidadão, né? Que eles não dão, nunca deram educação, ter numa mão o cartão do Bolsa Família, no outro título de eleitor. Para eles tá muito bom. Então, esses programas sociais têm que existir, sim, mas tem que combater a corrupção, combater a fraude e obrigar o elemento a se preparar para sair do programa. E ponto final.